Eu mandei uma frase antes de iniciar o culto aqui no grupo da igreja. Diz assim: é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem até que ele tenha o ferido profundamente. Quem disse essa frase foi o grande evangelista, pastor, missionário Towser. Towser foi um pastor britânico que no século XIX se destacou muito pela paixão que ele tinha pela obra de Deus e pelo seu reino. Esta frase eu vou repeti-la. Towser escreveu no âmago da sua dor. Ele disse: é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem até que o tenha ferido profundamente. Você sabia que nós passamos por momentos de transição? Anteontem eu orava a Deus enquanto eu trabalhava, e ouvindo parte de uma mensagem, Deus falou muito forte ao meu coração justamente sobre isso. O que nós aprendemos durante a fase de transição. Todo grande homem de Deus passou, toda grande mulher de Deus passou ou passará por uma fase de transição. Transição é o momento em que Deus te tira de uma posição, é o momento que Deus te tira de um lugar e te coloca em um lugar melhor, te leva para uma posição ainda mais elevada. Este é o momento da transição. E Towser diz assim: é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem antes que o tenha ferido profundamente. O texto que nós lemos nos conta uma história lindíssima, extraordinária, mas também que nos move na nossa maneira de pensar, porque achamos que vencedor é aquele que nunca derramou uma lágrima. Vencedor é aquele que nunca chorou aos pés do Senhor. Vencedor, na nossa concepção, é aquele que nunca teve dificuldade. Vencedor, na nossa concepção, é aquele que alcançou posição hierárquica em algum grupo do qual ele é participante. E a Bíblia me mostra a história de Davi. Davi está fugindo de Saul. Nos capítulos 24, 25, 26 até o 27, quando no capítulo 28, Davi se retira para um lugar chamado Ziclag, pois ele pede da parte de um rei que era dos inimigos de Israel, dos filisteus, e lhe pede terra para que morasse juntamente com seus homens. A Bíblia diz que 600 homens acompanhavam Davi e a sua família, e as suas famílias. Então era uma multidão muito grande. Na Bíblia não me dá números, mas nós podemos fazer um cálculo básico, amém? Baseando aqui entre 4 e 5 pessoas por família, nós temos aí quase 3.000 pessoas ou mais que acompanhavam Davi nesse processo, que acompanhavam Davi nessa mudança. A Bíblia diz que Saul está perseguindo Davi 1, 2, e na terceira vez Davi foge e vai para as terras inimigas, e ali ele acha graça aos olhos do rei Aquis, e a Bíblia diz que o rei lhe dá terra para que ele more juntamente com seus homens. E quando Davi chega nesta cidade, ele estabelece morada juntamente com seus homens. Certo dia, a Bíblia Sagrada diz que os filisteus se levantam juntamente com seus aliados para ir para a peleja contra Saul e o exército de Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz muito claramente que quando Davi sabe da notícia que os homens filisteus estão indo para a batalha junto com os reis aliados, ele se sente na responsabilidade de, junto com os seus homens, se levantarem e ir para a peleja também, porque Davi era israelita por nascimento, criado dentro de Israel, mas na vida adulta agora ele está sendo perseguido pelo seu próprio povo, e como quem lhe abraça, como quem lhe recebe, é justamente um rei filisteu, e das terras de Ziclag para Davi morar,
Davi se sente no compromisso de se levantar e ir para a peleja juntamente com os filisteus contra o seu próprio povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Davi se levanta, caminha até chegar na capital dos filisteus e se reúne juntamente com o exército inimigo, os príncipes dos exércitos filisteus reconhecem Davi e diz: não é este o homem que matou o nosso melhor guerreiro Golias? Os príncipes dos filisteus reconhecem Davi e dizem assim: não é este aquele os quais as mulheres de Israel cantavam? Saul matou os seus milhares, mas porém Davi matou as suas dezenas de milhares. Então eles tomam conselho entre si e diz: nós não podemos aceitar Davi ir conosco, porque pode ser que no meio da batalha Davi se una com seu povo e se revolte contra nós. E Davi era famoso justamente por esse motivo, por ser alguém que entrava numa peleja e não perdia uma guerra. Mas Davi está passando por uma fase de transição, porque também no capítulo 28, Deus revela através de uma pitonisa, revela na vida de Saul, que alguns dias depois, Davi, ou melhor dizendo, Saul morreria na peleja contra os filisteus. Quem é que tinha sido ungido no capítulo 16 como rei? Se Saul morre, quem é que assume o reino? Davi está num processo de transição. Então, para que o processo de transição aconteça, Tauser foi feliz na sua palavra: Deus precisa o feri-lo profundamente para que ele seja muitissimamente abençoado. Pastor, se essa é a abertura da mensagem, imagina o resto. Fica tranquilo, não desespere, não perca a fé. Se foi Deus que prometeu, com certeza. Amém? Deus precisa que nós tomemos um posicionamento diante de algumas circunstâncias. Há momentos que Deus quer nos transicionar, nos colocar em uma posição diferente, nos levar a um outro lugar. Só que nós não entendemos o processo de transição de Deus. E é justamente no processo de transição que, ao invés de nós vencermos, nós recuamos. Olhe para quem está do seu lado, diga: está difícil, está doendo? Então reaja. Diga: então reaja. A Bíblia diz que quando Davi é rejeitado pelos homens dos filisteus, os príncipes, ele tem que retornar para casa. Então ele chama os seus homens e diz: não nos aceitaram. Está todo mundo com sangue quente dizendo: vamos para a guerra. Que pensa nos camaradas que gostavam de guerra, eram os homens de Davi. Davi é chamado de um homem sanguinário. A prova é que Deus não deixa colocá-lo à mão no início da construção do templo, porque na sua mão tinha muito sangue. Era um homem de peleja contínua. Agora está voltando para casa decepcionado, porque ele não podia lutar nem com os filisteus e nem com os israelitas. Mas quando ele está voltando para casa, ele está dizendo para os seus homens e os motivando, dizendo: fica tranquilo, certo? Nós vamos chegar em casa e vamos descansar, e veremos o resultado da peleja. Talvez o nosso desejo seja de ver Saul destruído, mas se Deus quis assim, tudo bem. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Davi chega em Ziclag, olhe para mim para você entender. Ah, meu Deus, que notícia triste. Toda a sua cidade foi incendiada. Não tinha mais casa de pé, porque as casas que tinham sido queimadas. Quando Davi chega com seus 600 homens, não tinha mais mulheres e nem filhos. Olhe para mim o tanto que é interessante. E aí eu vou repetir a frase, se você nunca ouviu, um dia você ouvirá. Filhos são a corda do coração, porque em nenhum momento o texto diz que esses homens choraram por outra coisa,
mas por causa dos seus filhos e filhas. Se você não está entendendo, tu vai entender. Diga: Deus vai tocar na parte mais frágil. Diga: Deus vai tocar na parte mais frágil, para lhe ferir profundamente. Mas se você souber reagir, Deus vai lhe fazer vencer. O grande problema é que quando nós somos feridos, nós questionamos se Deus existe. O grande problema é que quando nós somos feridos, nós questionamos se Deus realmente está nos ouvindo. O grande problema é que quando nós somos feridos, nós questionamos se está valendo a pena a peleja. E a única coisa que Deus quer é que nós reajamos, é que nós nos levantemos, é que nós tomemos uma posição, é que nós levamos o nosso problema diante da presença do Deus que tudo pode fazer, do Deus que muda a história. A Bíblia diz que a cidade está sendo queimada. Os homens desesperam. Quer ver? Você está com a Bíblia aberta? Me acompanhe, por favor. O versículo de número 1 diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, olhe para mim, são 3 dias de ida e volta. Esses homens estavam esgotados e cansados da caminhada. Ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinha posto fogo nela, e levantaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram. Diga: Deus não vai deixar tocar. Não, você não entendeu, irmão. Deus não vai deixar tocar nela, porém, e ninguém a mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 3: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. As suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvessem força mais para chorar. Alguém já chorou ao ponto de não ter mais nenhuma lágrima para derramar? Alguém já chegou a chorar a um ponto de não conseguir se levantar do lugar que está, porque toda a força do seu corpo foi esgotado? Olha aqui para mim, irmão. Mas por que, pastor, que alguém chora e fica fraco? A Bíblia diz que os olhos são a janela. São a janela. Então está extraindo tudo que tem. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: há momentos que chorar é bom. Diga: há momentos que chorar é bom. Mas não seja vencido pelo choro. Não seja vencido pela dor. Porque o grande problema é que quando nós choramos, é mais comumente nós entendermos que estamos nos entregando. É mais comum entendermos que estamos desistindo. Olhe para mim para que você entenda. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram até que neles não houvessem mais força. Se você está entendendo, diga amém. Verso 5: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainon, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apê. Não, você não está entendendo. O povo falava de diga: na hora da dor. Até quem andou contigo não vai lhe entender, porque é um processo seu e de Deus. Diga: porque é um processo seu e de Deus. Só que nós queremos que os outros fiquem nos entendendo. E se chama pena. Falei aqui essa semana, se eu não me engano, acho que foi na aula de teologia, que existe uma diferença entre compaixão e pena.
dó. A palavra dó é pena. Existe uma diferença entre ter pena e sentir compaixão. E nós queremos que alguém tenha pena de nós. Isso é o nosso grande problema. Queremos que alguém olhe para a nossa dor e sinta pena. A Bíblia diz que Davi fica triste também. Era só os homens que tinham filhos e filhas? Era só os homens que tinham mulher? Davi também tinha. Mas só que os homens que estão com ele estão olhando para ele, estão dizendo: Davi, nós vamos te matar. Porque se nós não tivéssemos saído daqui debaixo do teu comando e ido lá na capital e voltado, se nós estivéssemos aqui, ninguém tinha conseguido tomar o que era nosso. Ninguém. Olhe para mim aqui, que existe um grande problema que nós temos. Isso é defeito do ser humano. É que quando nós sentimos a dor, nós transferimos a dor da responsabilidade para alguém. Isso é normal? Ou é natural? Não é natural. Eu já expliquei o que é natural e o que é normal. Natural que faz parte não faz parte da nossa natureza. Porque nós fomos conscientizados desde a nossa infância que alguém é culpado pelas nossas dores. Vou te explicar. Se você não entendeu, eu vou ler o beabá para você. Você já viu uma criança pequenininha, quando ele volta chorando de um grupo de amiguinhos e ele caiu, qual que é a pergunta que nós fazemos? Não, negativo. Nós não perguntamos isso não. Quem é que te derrubou? Quem te bateu? Isso é mania de pai. Pai ensina filho errado. Nunca perguntamos o que aconteceu, Rosane. Se tiver num grupo de crianças e o nosso filho voltar chorando, nós vamos perguntar automaticamente: quem é que te bateu? Alguém te derrubou? Quem é que te fez alguma coisa? Aí nós conscientizamos os nossos filhos que alguém é responsável pela dor que ele sente. Isso é psicologia, irmão. Nós ensinamos errado os nossos filhos. Quem é que te bateu? Aí nós já erguemos as asas, porque é muito fácil nós fazermos isso. Não é assim? Rapidinho nós já está. Ei, mas não, se foi eu já vou lá resolver o problema agora. Aí nós conscientizamos os nossos filhos que alguém é responsável pela dor que ele está sentindo. Porque se nós conscientizarmos, o que foi que aconteceu? Tal coisa, alguém me empurrou. Não, mas por que te empurrou? Se nós interrogássemos, nós íamos conscientizar que mesmo que alguém lhe causou dor, ou houve algum motivo aparente. Só que nós não fazemos isso. Sabe que os nossos filhos vão se tornar adulto? E aí ele vai trazer essa marca psicossomática da infância dele para a vida adulta. E ele vai entender que tudo que acontece na vida dele é porque alguém o fez sofrer. Por isso que nós temos dificuldade de entender Deus, porque tem hora que Deus está nos levando para o particular, só que nós não entendemos. Tem hora que Deus está nos levando para uma zona de conflito e confronto, só que nós não entendemos. A culpa é de alguém, e só conseguiremos ter êxito quando nós assumimos o compromisso. A dor é minha. Se Deus está tratando comigo, é comigo, eu vou tirar o máximo e aprender nela. Só que nós não fazemos. Estou te ensinando como ser um vencedor pela palavra. Tem 600 homens junto com Davi. Olha bem, irmão. E Davi está voltando de uma circunstância, a cidade está pegando fogo. No desespero, os seus 600 homens fiéis estavam prontos para tudo com Davi. Sabe o que decidiram fazer agora? Vamos apedrejar Davi, que o culpado é ele. Diga: na hora da dor, ou iremos transferir para alguém, ou choraremos até que as nossas forças se acabem. Agora
Agora eu vou começar a pregar, eu posso? Posso? Qual que é o tema da mensagem? Então, reaja. Eu vou repetir de novo, que eu mandei você repetir umas 3 vezes, só para você entender o tema. Então, Davi está sendo ameaçado. Olha aqui para mim, para você entender, irmão. A Bíblia diz que Davi se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Davi não estava angustiado porque a sua família fora tomada e levada embora, porque ele sabia como ir lá e conquistar tudo de volta. Mas Davi estava angustiado porque quem andava com ele não estava lhe compreendendo. Aí ele olha para a circunstância, e todo o povo tinha perdido o ânimo e estava amargurado, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Há um motivo aparente porque esses homens estão cheios de angústia, porque estão cheios de conflitos emocionais. Todavia Davi se esforçou no Senhor. Todavia Davi se esforçou no Senhor. Pastor, o que eu faço para reagir? Primeiro, se esforce no Senhor. Não existe livro que vai te ensinar a ser um vencedor. Nas prateleiras e nas bancas de jornais tem números. Na internet tem cursos, tem treinadores ou coaches online para te ensinar como vencer. Mas a palavra de Deus me ensina que se eu quiser vencer, eu tenho que me esforçar no Senhor. Quem é que te fez a promessa? Foi o coaching? Não foi? Foi o pastor? Então você se esforça em quem te fez a promessa. É o que Davi está fazendo, se esforçou no Senhor. Olhe para mim para você entender o verso de número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo, diga tudo, tudo libertarás. Davi olha para um dos filhos do sacerdote Abiatar, filho de Alimeleque, e diz assim: ó, me traga o éfode de linho, porque eu vou consultar a Deus. Deixa eu explicar para você entender, que às vezes alguém pode pensar que na vestimenta tinha algum poder. Lá em Êxodo capítulo de número 39 ensina como é que o sacerdote iria se vestir e qual era a maneira de usar o éfode. Existia nele bolsos na parte frontal e ombreiras que carregavam 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cada pedra de uma espécie diferente. E nos bolsos tinham 2 pedras. Em um bolso, uma chamava Urim. No outro bolso tinha uma pedra que chamava Tumim. Era como o nosso cara e coroa hoje. O sacerdote se vestia do éfode. A Bíblia diz do éfode, ele se prostrava diante de Deus, buscava a orientação de Deus. Agora tirava as 2 pedras e dizia: a pedra que nós escolhermos será a pedra que Deus está falando conosco. Vamos ou não vamos? É verdade ou mentira? É Deus ou não é? Diga, primeira reação de Davi: consultou a palavra de Deus. Ah, Jesus, me segura aí, que eu estou indo. Quando há alguma dificuldade, o que você faz mesmo? Qual que é a sua primeira reação? Qual? Não, mas na prática, irmão, na prática, será? Eu falei domingo aqui que nós vamos sair, esse ano de 2018, nós vamos sair da teoria, nós vamos para a prática. 2018 é o ano de nós sair da teoria, porque na teoria nós somos feroz. Será que realmente, diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, a nossa primeira reação é falar com Deus e pedir sua orientação?
Se não é, aprenda isso nesta noite, porque a primeira reação de Davi foi essa. Estava triste, cheio de angústia, cheio de tribulação, arrebentado, tinha gente querendo matá-lo. Era 600 homens apontando o dedo dizendo: a culpa é sua. Era 600 homens dizendo: nossas mulheres, nossos filhos foram tirados porque você não soube. Aí ele podia ter reagido, ele era o líder, ele era alguém que tinha condições de tomar um posicionamento e dar uma palavra de ordem. Mas a Bíblia diz que enquanto os homens choravam e se acabavam chorando, condenando Davi, Davi chama o sacerdote e diz assim: vem cá, traz lá o éfode, eu quero consultar o meu Deus, porque se o meu Deus disser para mim algo, eu vou fazer, ainda que seja sozinho. Primeira reação de um vencedor, ele consulta a voz de Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus? Mandei o vídeo essa semana para vocês. Deu vídeo essa semana? É feito um teste em praça pública de um homem vendado e uma voz o chamando: vem, vem, eu estou aqui, vem para frente. Só que no meio daquela voz existe uma multidão gritando: não vai por aí, vai para a direita, vai para a esquerda. E a orientação de quem está fazendo a brincadeira é assim, ó: ouça somente aquela voz. E o homem fica perdido de um lado para o outro. Um grita: vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai, até que ele para. O homem vai nele: se concentra na voz que eu te disse. E quando ele se concentrou na voz que o homem disse, ele consegue chegar. Esse é o nosso problema de ouvir a voz de Deus. É que tem alguém dizendo do nosso lado o que fazer. Tem alguém na direita dizendo que nós temos que realizar assim. Aí sabe qual que é o nosso problema? É que nós somos muito facilmente convencidos por argumentos que não têm nenhum poder da palavra de Deus. Se algo vai prevalecer na minha vida, é a palavra de Deus. Se 1000 estiver dizendo para mim faça, e a palavra de Deus disser não faça, eu não vou fazer, porque a minha prioridade é a voz de Deus. Primeira reação de Davi: buscou ouvir a voz de Deus. Primeira reação de um vencedor não é tomar uma atitude por conta própria. Primeira reação de um vencedor não é tomar decisões por conta própria, porque nós sabemos de tudo, ou nós somos tudo, ou nós temos condição de fazer tudo. Porque se eu estou debaixo da liderança de alguém, Deus, que é o supremo pastor, a Bíblia diz que Cristo é o nosso sumo pastor, eu preciso ouvir a voz dele primeiro. É a voz dele que eu consulto. O mundo está gritando não, mas se Deus disser que sim, eu vou. O mundo está dizendo sim, mas se Deus disser não, eu não vou. Todos estão dizendo vou lhe matar, mas se Deus disser vai ficar vivo, eu vou ficar vivo. É a voz de Deus que vai valer para mim. Primeira reação de um vencedor: ouve a voz de Deus. Olhe para quem está ao teu lado e diga: você sabia que tem urim e tumim na mão? Só não aprendeu a usá-la ainda. Sabe como é que era usado a pedra de urim e tumim? Se tirava. Você já viu búzios? Aqui, jogo de... Tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas era feito baseado naquilo. Primeiro se orava e pedia orientação de Deus. As duas pedras estão em um local misturada. E o sacerdote está falando com Deus e dizendo: Deus, me guia. Se for urim, é sim. Se for tumim, é não. Então ele pegava a pedra e quando abria e mostrava para o povo obedecia, porque era a voz de Deus falando. O urim e tumim está na nossa mão, só está faltando nós aprendermos a usar. Já está aqui a voz de Deus. Você quer resposta? Você quer ouvir a voz de Deus dizendo sim ou não? Abra a palavra de Deus e busque nela, porque Deus vai fazer você entender esse processo. Aí sabe o que Deus fala para Davi? Levanta, vai, porque eu vou te entregar tudo que te tomaram e você vai trazer tudo de volta. Davi se levanta, tem 600 homens chorando, sem força para levantar, ninguém está conseguindo reagir, mas tem alguém que tomou uma decisão de reagir. Diga para quem está perto de você: não se entregue não. Tem hora que a dor faz isso mesmo. É normal nós desistirmos quando as coisas não vai bem.
normal, não é natural. Por quê, pastor? Porque natural é termos bom ânimo. Mas é normal, porque nós aprendemos isso. Eu posso continuar ou misericórdia, irmão? Amém ou misericórdia? Eu estou sentindo tanta apreensão. Meu Jesus. Eu posso ler o verso 10 então? Partiu, deixa eu ler o 9. Partiu Davi, pois ele e os 600 homens que com ele se achavam chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olhe para quem está do seu lado e diga, por favor, em nome de Jesus, diga para ele ou para ela, independente da circunstância, avance. Não, independente da circunstância, avance. Davi tem 600 homens para peleja. 200 estão tão cansados que quando chega no ribeiro, não dão conta de atravessar. E aí olha para Davi e diz, Davi, não vamos mais não, estamos cansados. Mas qual foi a decisão, a reação de Davi? Avançar. Diga avançar. Está no texto. Diga avançar. Tem hora que nós paramos só porque não tem quem nos acompanhe. Tem hora que nós paramos só porque tem alguém que não está comigo, porque nós achamos que alguém precisa estar comigo. Achamos que alguém precisa estar do meu lado. Davi poderia olhar para o seu contexto e dizer, foi um exército, um rei, que veio aqui com todo seu soldado e roubou nossa família. Se eu chegar com 400 homens lá, nós morremos, porque 200 ficou para trás. Mas Davi olha para os 200 e diz, então fique aí, porque eu estou tomando uma decisão de avançar. A ordem do meu Deus foi para ir, porque ele ia me devolver tudo de volta. Vencedor não para, vencedor avança. Tem alguém dizendo que não vai contigo, tem alguém dizendo que não vai dar certo, tem alguém mandando você largar de ser besta e parar de tentar. Então em nome de Jesus, preste atenção na primeira reação, porque a primeira reação foi buscar a voz de Deus. E se a voz de Deus disse vai, então vai. Se a voz de Deus diz avança, avança, em nome de Jesus. Que nós temos tendência de desmotivar porque 200 parou. Aí 200 parou, também não vou não. Não, 200 desistiu, também vou desistir. É assim, irmão. Nós temos essa tendência natural. Porque fulano e fulano me falou que não está gostando muito, eu também vou deixar de gostar. A ordem é para você, não é para quem está do teu lado. Tome posicionamento e reaja, avança. Ou tu quer ficar igual aos 200, sem glória nenhuma? Porque lá na frente volta Davi 400, dizendo, vamos lá, matemos todo mundo e voltemos com o que é nosso. Mas 200 homens sem glória alguma, porque ficaram cansados no meio. Diga, cansar era natural. Agora parar não. Diga, cansar é natural, mas parar não. Se você não está entendendo, eu vou para o terceiro ponto, que o horário já foi. Terceira reação de Davi, verso 11. Ah, Jesus. E acharam num campo um egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque eu adoeci há 3 dias. Antes nós tínhamos dado com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Ah, meu irmão, isso aqui é dor demais, irmão. Ah não, isso aqui dói demais. Encontrar com um cara que colocou fogo na tua cidade.
Não, você não entendeu. Encontrar com quem colocou fogo na tua cidade e levou seus filhos. Eu imagino Davi disparando o coração, de 110 batida para 180, a pressão subindo de 12/8 para 16/20. A veia da cabeça estufando para estourar. E um turbilhão de pensamentos. E agora o que eu faço? Vou matar o cara. O cara está acabando de conversar sem saber que ele faz parte dos que atacaram a nossa cidade. Ah, mas você não entendeu ainda. Aí o verso 15 diz: disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me esta tropa? E disse-lhes: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de seu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. Terceira reação de Davi: perdoe quem te feriu. Terceira reação de Davi: perdoe quem te feriu, porque Deus ainda vai levantá-lo para ser bênção na tua vida. Não, terceira reação de Davi, irmão: vencedor não olha para ninguém com olhar de vingança. Não, você não entendeu. Vencedor não olha para ninguém com olhar de vingança. Vencedor não olha para ninguém com olhar de vingança. O cara está morrendo, tem 3 dias sem comer e sem beber água. A Bíblia diz que quando ele come, volta o seu espírito, ou seja, estava quase morrendo. Aí o cara agora solta numa conversa informal, dizendo que ele fazia parte daqueles que deram no bando sobre a cidade de Ziclag. Provavelmente Davi poderia pensar: será que foi esse que tocou fogo na minha casa? Não, será que foi esse aqui que amarrou meus filhos e as minhas esposas? Mas Davi para. Davi reflete. Davi não é um perdedor, Davi é um vencedor. E como é um vencedor, ele decide usar quem te feriu. Não, você não entendeu. Ele decide usar para ser bênção na tua vida quem te... Tem gente que fica a vida inteira remoendo o mesmo problema. A ordem de Deus é: use quem te feriu para ser bênção na tua vida. Porque se Deus devolveu na tua mão, se Deus te entregou, se Deus colocou na tua frente, se Deus trouxe o inimigo e colocou diante de você, porque Ele quer te honrar. Quando alguém olhar e dizer: mas aquele lá não é o que ajudou a tocar fogo em Ziclag? Mas agora está sendo bênção de Deus na vida de Davi. Alguém poderia olhar e dizer: mas está vindo aí alguém que era dos nossos inimigos, ou que era do nosso lado, vindo com o nosso inimigo. É porque Deus deixou ele no meio do caminho para que ele fosse bênção na vida de Davi. Sabe por quê, irmão? Davi não sabia quem tinha tocado fogo na sua cidade, que não sobrou ninguém para lhe dar informação. Davi não sabia para onde eles tinham ido. Davi está andando errante. Mas quando Davi se encontra com o inimigo tinha a direção certa. Então ele faz aliança com ele e diz: fica do meu lado, me ajude, porque eu vou te abençoar. Vou perguntar de novo agora. Quando acontece um negócio desse, qual que é o seu pensamento a respeito de quem te feriu? Não me responda não, porque às vezes a gente pode falar meio... Não. Se você se encontra com quem te feriu, qual que é a sua reação, irmão? Rapidinho, Henrique, nossa hora está terminando. Resuma. É assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Deus vai colocar o nosso inimigo diante de nós, para nos dar a oportunidade de ser bênção na vida dele. Ei, olha aqui, para mim se chama legado. Legado é quando você já se partiu e alguém vai dizer: morreu, mas morreu um grande homem. Partiu, mas partiu alguém que deixou uma história para o resto da vida. Às vezes nós somos lembrados pela vingança que provocamos.
e nunca pela ajuda que estendemos para quem nos feriu. E Deus está dizendo para nós: você é o que mesmo? Vencedor ou perdedor? Porque vencedor reage com olhar de amor. O cara reconhece, irmão. Quando o cara reconhece que é quem que ele tinha tocado fogo na cidade, ele olha e diz: por favor, não me mate, não acabe com a minha vida, e quando chegar lá, não me entregue para o meu Senhor, não. Ele olha e diz: faço uma aliança contigo aqui agora, me leve até o arraial de quem pegou a minha família, que eu vou te abençoar. Se coloca de pé, por favor. Às vezes nós ficamos patinando na estrada. Às vezes nós ficamos patinando na estrada. Por quê, pastor? Porque se Deus trouxer aquele que te feriu de novo para perto de você, é para ele ser bênção. Só que o nosso sentimento de vingança não deixa que isso aconteça. Está no texto, eu não estou criando coisa não, está na Bíblia. Não, se eu fosse Davi, se fosse você, eu não tinha passado a espada no pescoço de uma vez, irmão. Você faz parte dos que... já era, a cabeça rolando para o lado. Mas Davi olha e diz assim: acabamos de trazer a vida de novo, porque você estava quase morrendo. Agora você precisa nos ajudar, que nós seremos ajuda para você. Quarto, vou encerrar, porque parece que as mensagens estão forçando tanto que os irmãos estão meio assustados. Estou com medo de não aparecer ninguém quinta-feira no encerramento. Fica tranquilo que eu vou pregar uma daquelas bem light. Acho que está nos confrontando, mas o confronto gera em nós vencedores. Vencedores não querem confrontado, ele sempre vai ficar na zona de conforto. Vou para o quarto agora, posso? Jesus, quarta reação de Davi. Versículo de número 16: descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por tudo daquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi ficou esperando para que ele pudesse descansar e depois lutar. Está no seu texto assim também? Não? Oxe, então eu criei da minha cabeça agora. Vamos voltar, deixa eu me concentrar então no versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo. Olha aqui para mim, irmão, esses caras estão caminhando, já é o quarto dia. Não, é o quarto dia que eles estão andando sem parar, porque 3 dias foi de ida e volta até Ziclag. Agora no quarto dia, a Bíblia diz que logo pela manhã eles retornam para casa. Fechou 3 dias, mas quando eles chegam em casa, a cena é de crise. E quando eles estão em crise, olhando para o problema, a ordem de Deus é para que eles avancem. Davi se levanta com os homens e avança. Então é o quarto dia caminhando. Já está dentro de tardezinha do quarto dia, porque crepúsculo é isso. Está dando o anoitecer do quarto dia. Quando Davi enxerga os inimigos, ele só olha para os seus homens e diz: estamos tudo arrebentado, estamos tudo cansado. Tem gente aqui que já pensou até em parar juntos com 200 lá atrás, mas se Deus disse que vai nos entregar o que é nosso, vamos lutar, vamos avançar, vamos tomar de volta o que Deus nos deu. Quantas vezes nós ficamos olhando para a circunstância de braço cruzado? Eu vou esperar para ver o que Deus faz. A ordem de Deus foi para ir, a ordem de Deus foi para avançar, não foi para ficar esperando. Vencedor reage assim. Se a voz de Deus para você foi: vai, porque eu vou te devolver, fica tranquilo, não desespera, não angustie, fica tranquilo, porque Deus vai entrar nesta casa. Pastor, e se eu tiver sem força? Deus te toma pela mão direita. Lá em Isaías capítulo 41, Deus diz assim:
Oh, bichinho de Jacó. Ah, meu Deus, isso aqui é tremendo, irmão. Isaías está profetizando para um povo que está exilado e voltando do exílio. Está todo mundo desmotivado, tudo acabado. Tem gente que já tem 70 anos que não vê parente. Aí ele olha e diz: ó, bichinho de Jacó, ou seja, geração de Jacó, fica tranquilo, porque eu te tomo pela mão direita. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar. Se passar pela água, ela não te afoga, porque Deus prometeu que vai estar conosco. Olhe para quem está perto de você e diga assim: reaja. Diga: reaja, não espera Deus descer para fazer o que você precisa fazer. Você lembra da história de Agar? Estou encerrando. Eu tinha outro contexto aqui, mas só para te lembrar isso aqui. Agar é serva de Sara e de Abraão. Estão ficando velhos e estão achando que a promessa de Deus não se cumpre mais. Qual que é a ordem? Usa o útero de Agar e suscita a tua descendência. Em nenhum momento Sara diz: casa com ela, ame ela, use ela para suscitar a sua descendência. Só gera um filho, tem um filho, mas quando vem um filho da promessa, 8 anos depois, sabe qual é a decisão de Sara? Já serviu para nós, manda embora, descarta. Essa é a decisão de Sara: descarta Agar, não serve mais para nós não, porque agora nós já temos filho. Ah, pastor, mas é que eu vivo num turbilhão de sentimentos e emoções que eu não consigo me controlar. Se coloque no lugar de Agar. Agora deixa eu te ensinar algo interessante aqui. A Bíblia diz que dá-lhe pão e água e despede Agar, e Agar sai sozinha com a criança, com pão e água para o deserto. A água acaba, o pão acaba, tem sede, mas Agar está tão cheia de emoções conflitantes que ela larga o menino debaixo de uma árvore, se retira e diz assim: não vou ficar lá não, porque eu não quero ver o menino morrer. Aí de repente um anjo grita lá de cima, dá um brado, diz o texto: e bradou um anjo do Senhor dos céus e diz: Agar, eu não fiz promessa para o menino, Agar. Sim, Senhor, mas eu não quero ver o menino morrer não. Não tem mais nada, perdemos tudo. Se tivesse ao menos água, nós continuaríamos a caminhada. Aí o anjo diz assim: Agar, você está tão perturbado emocionalmente que tem um poço na tua frente e você não enxergou. Olhe para mim, vou falar e já encerro aqui. Tem hora que nós estamos num turbilhão de emoções tão grande que nós estamos com a solução bem na frente e não enxergamos. Não. Tem hora que a fonte que jorra água para a vida eterna, para a vida inteira, está bem na nossa frente, só que nós não enxergamos. Você não entendeu de novo? Tem hora que a fonte de água que jorra para a vida inteira, para nos fazer vencedor hoje, Silvana, amanhã Henrique, Saline daqui 10 anos, Juliana daqui 20, Rosenildo daqui 30, Loíse daqui 40, a fonte de água está diante de nós, mas nós estamos tão perturbados por causa da crise, que nós não conseguimos enxergar a fonte. O anjo diz para Agar: Agar, levanta, Agar. Êxodo capítulo, ou Gênesis capítulo 21, depois você leia lá em casa, porque o tempo não vai dar mais. O anjo diz: levanta, Agar, vai deixar o menino morrer com a fonte de água na tua frente. Busca o menino, traz ele, tira a água, dá água, porque eu tenho promessa na vida do menino também, e a promessa que eu fiz eu vou cumprir. Eu vou fazer com que esse menino se torne uma grande nação. Não deixa a sua crise emocional impedir o grande projeto que Deus tem para você. Não deixa a sua crise, o seu turbilhão de emoções por causa da dor impedir o que você tem para viver lá na frente. Eu encerro essa mensagem lembrando o que nós pregamos aqui a semana passada. Não, se você não aprender a administrar suas emoções, ela irá administrar você. Ou você a conduz, ou ela conduzirá você. Agar está sendo conduzida pelas emoções. Aí, como Agar está sendo conduzida pelas emoções, ela está perdendo a promessa de Deus, porque a promessa de Deus era o filho, e o filho se tornaria uma grande nação. E quem é que seria lembrado quando alguém falasse: de onde veio Ismael? Agar.
A mãe que saiu para o deserto com um filho e o criou e fez com que ele se tornasse a mãe que foi mãe e pai. Criou um filho sozinho e criou um povo poderoso. Mas a crise emocional está fazendo com que Agar entregue toda a promessa de Deus para a sua vida. Que ela desista de toda a promessa de Deus para a sua vida. Fica aqui, Ismael, morre, menino. Eu não consigo ver. Mas sabe por quê? Porque a dor havia cegado-a espiritualmente. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas emoções, irmão. Eu comecei esse trabalho dizendo que nós vencemos pela mente, não pelo corpo. Foi assim que eu comecei aqui. Não foi? Lá em Josué. Nós vencemos pela mente, não é pelo corpo. Aí nós estamos tão cheios de conflitos emocionais que rapidamente nos entregamos. Rapidamente nós perdemos o foco da promessa. Rapidamente nos deixamos levar pela circunstância. E Deus está te dizendo nesta noite: reaja. Ei, Agar, levanta. Vai deixar o menino morrer, Agar? Olha aqui para mim, para você entender. O menino é a promessa de Deus. Eu vou perguntar para você nesta noite: e aí, vai deixar a promessa de Deus morrer? Vou perguntar de novo, que tem gente que não entendeu. Você vai deixar a promessa de Deus na tua vida morrer? Vai deixar com que a promessa de Deus não aconteça na tua vida? Só porque a circunstância te dominou? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Qual que é o segundo aí que eu falei, a reação de Davi? Avance. Avançar o quê? É continuar. Continuar não é o mesmo que andar. Por quê, pastor? Porque quem continua andando, continua arrastando, continua só se pulando com uma perna só. Quem continua. A ordem de Deus é: ande tranquilo. Vai tranquilo, porque filho, você é tão vencedor que você vai andar. Não. A ordem é: avance. Qual que é a terceira ordem? Ou qual que é a terceira reação? Por quê? Pode ser a bênção de Deus para a tua vida. Quarto. Não, eu disse aqui. Lute e recupere tudo. Lute e recupere tudo. Deus não vai trazer e entregar na tua mão. Pastor, mas eu ouvi tanto nas igrejas por aí que é só eu trazer uma oferta de 100 que Deus abençoe o resto da vida. É mentira deles. Não tem na Bíblia não, irmão. Não está aqui. Eu estou fazendo você aqui ser um vencedor pela palavra. Eu poderia vir aqui também te enganar. E você imagina um tema desse aqui, irmão, que nós estamos estudando, na mão de quem gosta de ganhar dinheiro? Tinha gente derramando saquetel de dinheiro aqui agora na frente, no final desse culto. Porque todo mundo quer vencer. E quando a proposta é fácil, Janete, nós somos induzidos muito facilmente, muito rapidamente. Mas a proposta de Deus dói, pastor. Misericórdia, eu vi coisa aí que eu não estou pronto para fazer não. Mas esse é o manual que conduzirá você a ser um vencedor. Lute. Tome das mãos do inimigo tudo que é seu. Pastor, foi o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, foi meu emprego, foi minha finança, foi meus negócios. Eu perdi algo, pastor. Então está na hora de lutar e tomar de novo. Está na hora de você lutar e tomar de novo. O inimigo já está vencido. Eu comecei essa campanha citando uma frase aqui: o que nos impede de viver as promessas de Deus não é o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. O que nos impede de viver as promessas de Deus são os argumentos, são os nossos argumentos. Está difícil, eu não dou conta. Está cansado, eu não dou conta mais, já lutei demais. Tem gente que diz: eu já lutei demais. E o inimigo está dizendo: eita, venci. Mas Deus está dizendo hoje para você, em nome de Jesus: eu te chamei para vencer, eu te chamei para vencer, eu te chamei para ser um vencedor. A palavra de Deus está gerando vencedores. A palavra de Deus está gerando vencedores. A palavra de Deus está gerando vencedores.